Olá, muito boa tarde para você aí de casa. Ótima segunda-feira. A gente começa a semana falando de esporte, falando de futebol, falando da Chapecoense. Pouco mais de 7 mil torcedores foram à Arena Condá ontem, na expectativa de ver a primeira vitória da Chapecoense no retorno do Campeonato Brasileiro. Só que não deu. O Verdão criou, mas não saiu do 0 a 0 contra o Santos. Dois times e uma situação parecida. Na tabela, um ponto dava vantagem para a Chape sobre o Santos. Na Arena, mais um jogo daqueles que a gente costuma chamar de partida que vale 6 pontos. O que nem sempre é garantia de bom jogo. A equipe paulista finalizou mais na primeira etapa. Foram 9 chances, algumas que levaram perigo ao gol de Jandrei, contra 4 finalizações da Chape. Mas nada de gol. Veio o segundo tempo, algumas substituições. E a Chape começou a gostar do jogo. Ele, Carlos, chutou de longe. Luiz Antônio tentou de falta. Bruno de dentro da área. Até que aos 41, Wellington Paulista de cabeça marcou. Só que a festa durou pouco tempo. A arbitragem marcou o impedimento do capitão e anulou o gol da Chape. O gol que nós fizemos, todo mundo dizendo que estava milimetricamente impedido, mas então tem que dar um mérito a esse olho aí biônico do assistente. Mas nós criamos, nós tentamos o tempo todo. Mas a criação não foi suficiente. Para um jogo sem emoções, o placar foi mesmo 0 a 0. Hoje foi um jogo intenso, de novo, forte. Tentamos, mas não conseguimos. Mas o que vale é pelo menos um ponto e mostrar a vontade. Não tem jeito. A primeira vitória desse retorno do Brasileirão não saiu dentro da Arena Condá. E o maior desejo do torcedor agora é para que o Verdão conquiste os 3 pontos longe da Arena. Tentar dar uma sequência para a gente poder ter ritmo, entrosamento. Ver se nós optamos por Canteiros o Luiz ou manter o Márcio. Vamos ver como que a gente vai analisar também o time do Botafogo. Mas manter essa postura, manter esse comportamento que é importante. Claro, não abdicar nunca de marcar, como nós fizemos hoje, mesmo nós atacando, nós estávamos marcando. Continuar compactado, que hoje foi importante. E ciente de que a gente precisa buscar essa vitória. Tá aí, boa tarde, Badar. Chapecoense ontem, diferente do jogo contra o Bahia, criou, né? Certo. Faltou a emoção do gol final, mas deu para perceber uma mudança de comportamento da equipe. É aquele velho negócio que a gente continua, né? Tá ruim, mas tá bom, né? Assim, não ganhou do Santos, mas pelo menos a gente viu uma esperança, assim, de um futebol um pouco melhor. Foi exatamente isso, né? Foi um empate que, como resultado, não foi bom. Saímos lamentando o empate ontem na Arena Condá pelo futebol apresentado pela Chapecoense. O resultado não foi bom, mas o futebol a gente tem que saber reconhecer. Quando é o momento da crítica, a gente critica, a gente analisa e vê e fala aquilo que a gente vê dentro de campo e o rendimento dos jogadores, o comportamento dos jogadores, a organização de time. Então, ninguém inventa, ninguém aumenta, exatamente a gente procura analisar aquilo que a gente vê. Nós entendemos tanto quanto o torcedor, cada um tem a sua opinião e a gente tem que respeitar. Agora, contra o Santos, foi um outro time em comparação ao Bahia. Já no primeiro tempo foi mais equilibrado, perfeito, foi mais equilibrado, mas já no primeiro tempo, e olha que o Jandrei não teve que fazer, tá aí um chute de fora do Jean Mota, outro chute de fora do Sacha, e foi o que o Santos fez, No primeiro tempo o Chapecoense também não criou oportunidades, as emoções maiores ficaram para o segundo tempo, mas já no primeiro tempo a gente via os jogadores com mais disposição, marcando mais, correndo mais, procurando atacar mais. Olha que crime esta bola do Luiz Antônio, de grande atuação o Luiz Antônio ontem, não entrar aquela falta, não entrar essa bola do Bruno Silva, e esse gol, o bandeirinha não era caseiro. Se fosse um bandeirinha caseiro, tinha dado gol. Porque, olha, era a mesma linha, só que o Wellington Paulista, infelizmente, com o corpo projetado para frente. E ele marcou impedimento porque ele não viu o Victor Ferraz atrás do Wellington Paulista. Ele marcou impedimento pela posição do zagueiro que estava na frente do Wellington Paulista. Porque, olha, só com tira-teima para o cara ver que realmente o Wellington Paulista estava com o corpo inclinado para frente, porque foi um pecado esse lance milimétrico, o gol ter sido anulado corretamente pelo bandeirinha, e que infelizmente não foi o gol que poderia dar a vitória para a Chapecoense. Mas a gente tem que saber reconhecer. Primeiro tempo já o time demonstrando vontade, pegando, marcando, Luiz Antônio querendo puxar o jogo, os dois laterais muito bem no jogo.
O que faltou, e no segundo tempo foi jogo de um time só, com todo respeito. A Chapecoense teve 15 escanteios no jogo inteiro. No segundo tempo, 10 escanteios. Ninguém consegue 10 escanteios jogando na defesa ou no meio de campo. Para se conseguir 10 escanteios, tem que jogar no ataque. E a Chapecoense jogou no ataque o segundo tempo da Chapecoense foi muito melhor do que o Santos, por isso que merecia a vitória. Não adianta, futebol é bola na rede, não tem justiça ou injustiça, mas quem merecia vencer ontem foi a Chapecoense, pelas oportunidades que criou e pelo futebol que apresentou. O Santos não jogou no segundo tempo, o Algendrei ficou assistindo o jogo. Então, melhorou muito o time em relação àquilo que a gente havia visto contra o Bahia. Contra o Bahia, valorizamos um ponto conquistado, mas infelizmente o futebol apresentado foi muito fraco. Ontem foi ao contrário. O futebol apresentado, principalmente no segundo tempo, foi bom, mas sabor de derrota, sabor amargo, porque era jogo por aquilo que o Chapecoense produziu para somar os 3 pontos. Faltou caprichar no último passe e na hora da conclusão. Infelizmente, lamentamos o empate da maneira como aconteceu. Passar limpo agora os outros resultados da rodada, Badá. O Grêmio foi ao Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco e o técnico Renato Gaúcho não ficou lamentando o resultado, não. Disse que o Grêmio mereceu a derrota. Parabéns, porque jogou com 1 a mais desde os 30 minutos do primeiro tempo e não conseguiu superar o Vasco. Vamos ver como é que foi o gol do Vasco. Renato. Com apenas 2 minutos de jogo, Andrés Rios dividiu com Pedro Jeromel e a bola encobriu o goleiro Marcelo Grohe. Vasco 1, Grêmio 0 em São Januário. Tá aí, ó. O Renato foi perfeito na sua entrevista coletiva. Eu gosto do Renato por causa disso. Ele tem personalidade, tem moral com o grupo, dá moral para o grupo. Agora, quando tem que chamar atenção, ele chama. E foi o que ele fez ontem, depois do jogo. Criticou o seu time, que entrou apático em campo, achando que ia resolver o jogo da maneira que quisesse. Não é bem assim. Acabou tomando gol logo cedo. Depois, o Vasco com 1 a menos desde os 32 do primeiro tempo. Foi para cima de forma desorganizada. Só na base do chuveirinho. Não conseguiu sequer empatar o jogo. Um jogo que poderia muito bem ter vencido, quem sabe, né? Salto alto não combina com o jogador de futebol. Foi isso que atrapalhou o Grêmio ontem. O Renato foi preciso, foi cirúrgico na sua entrevista quando criticou o comportamento dos jogadores. No sábado tivemos 2 jogos pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo venceu o Corinthians por 3 a 1 e o Flamengo venceu o Botafogo, próximo adversário da Chape, por 2 a 0. Ontem também tivemos partidas. O Palmeiras venceu, o Cruzeiro venceu, o Bahia fez 4 a 1 no Vitória. Vamos aos gols. Logo aos 2 minutos, Juninho, zagueiro que pertence ao Palmeiras, mas está emprestado para o Galo, cometeu uma falha bizonha e Moisés aproveitou. No segundo tempo, Luan aproveitou o rebote e deixou tudo igual. Bruno Henrique, numa bela cobrança de falta, colocou o Palmeiras de novo na frente. E o Atlético, mais uma vez, foi atrás do empate. O colombiano Tiará acertou um bonito chute, 2 a 2. Bruno Henrique, aos 48 minutos, salvou o Palmeiras do 4º empate seguido. No primeiro gol do Bahia, já veio a decepção. Depois, mais um de pênalti. O banho de água fria veio em dobro, mais 2 gols. Nem deu para comemorar quando o Vitória fez 1 no final do segundo tempo. 4 a 1. Guilherme cobrou pênalti e colocou o Atlético Paranaense na frente do Cruzeiro. A equipe mineira chegou ao empate nessa bonita jogada, concluída por Arrascaeta. E de novo encontrou espaço para tocar a bola. Barcos marcou pela primeira vez com a camisa cruzeirense. 2 a 1 no Mineirão. Enquanto o time mineiro ocupa o 3º lugar, o Atlético está na penúltima colocação. Na Ilha do Retiro, Pedro fez o primeiro gol do Fluminense contra o Sport. Gabriel ficou com o rebote do goleiro Júlio César e empatou o jogo. Mas no lance de insistência, Pedro fez de letra. Depois do cruzamento, a bola acabou sobrando para Rodolfo garantir a vitória do Paraná contra o América Mineiro no estádio Dorival Brito, em Curitiba. Os 2 times estão na zona do rebaixamento. Tá aí, resta uma partida então para fechar essa rodada do Campeonato Brasileiro, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje à noite o Internacional recebe o Ceará, às 8 da noite no Beira-Rio. Vamos ver como é que ficou a tabela de classificação então com esses jogos
rodadas da 14ª, aliás, rodada, né? O Flamengo continua líder com 30 pontos, segue aí coladinho no líder o São Paulo com 29 pontos. O Cruzeiro é o terceiro com 24 conquistados e aí temos 4 clubes com 23 pontos. Atlético Mineiro, Palmeiras, Internacional e Grêmio, lembrando que o Internacional hoje à noite pode ir a 26 pontos e assumir a terceira colocação da tabela. O Corinthians é o oitavo com 19 pontos, mesma pontuação que Vasco e Sport, fechando a primeira parte da tabela. Na segunda parte da tabela, temos o Fluminense na 11ª colocação com 18 pontos, seguido pelo Botafogo, próximo adversário da Chape. Dá uma olhadinha aí, 12º colocado na tabela com 17 pontos conquistados. O Bahia, com a vitória de ontem, saltou para a 13ª colocação com 16 pontos, mesma pontuação que a Chape, que é a 14ª colocada, 16 pontos conquistados. O Santos, 15º com 15, mesma pontuação que o Vitória, que é o 16º, e aí na zona do rebaixamento temos América Mineiro, Paraná, Atlético Paranaense e o Ceará, que é o adversário do Inter hoje à noite, lanterninha da competição até aqui. E agora vamos de Série B do Campeonato Catarinense, porque o Marcílio Dias venceu o Blumenau, tá? Em jogo transmitido pela Record News. As informações com o repórter Cleiton Ramos. Mais um jogo televisionado pela Record News e aqui nesse campo, no estádio Doutor Ercílio Luz, em Itajaí, o time da casa, o Marinheiro, não morreu na praia. Fez sim o dever de casa, 2-0 para cima do Blumenau. Gols só no segundo tempo. O primeiro marcado por Juliano. E o segundo no finalzinho, através do zagueiro Igor. Resultado que deixa o Marinheiro na liderança do retorno do Campeonato Catarinense da Série B edição 2018. Próximo jogo televisionado pela Record News, anote aí na sua agenda. Quarta-feira, às 18 horas, em Jaraguá do Sul, vamos ter o Juventus enfrentando o Fluminense. É a Record News do Campeonato Catarinense batendo bolão com você. Tá aí, obrigada, Cleiton, pelas informações. Tem mais gols, viu, gente? Em Blumenau, o Metropolitano venceu um concorrente direto na luta por vaga nas semifinais. Diante da torcida, o Metrô saiu na frente com o William Paulista. Na sequência, um lance parecido, o William Paulista de novo ampliou o placar. E aí sim, para fechar a vitória, Paulo Henrique marcou o último gol do time da casa. Fim de jogo, Metropolitano 3, Fluminense de Joinville 0, gente. E para fechar ainda pela quarta rodada do retorno, o Operário de Mafra perdeu para o Camboriú por 1-0. O Juventus também perdeu em casa para o Almirante Barroso por 4-0 e o Barra venceu. Bacana, né, Badaí, a gente falar do Campeonato Catarinense também, né? Claro, com certeza. O Grupo RIC já não é o primeiro ano, apoia a Série B do Campeonato Brasileiro, dá visibilidade, né, aos clubes da segunda divisão, para técnicos, jogadores e afins. E para finalizar, fazer um convite, hoje à tarde tem bola rolando de novo na Arena Condá, 5h30 da tarde, mais um jogo do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, Sub-23, né? A equipe comandada pelo técnico Emerson Cris recebe o Sport Recife. Está fazendo boa campanha, está com 7 pontos ali, junto com os líderes. Então, para você que não tem compromisso hoje à tarde, quer ver um bom jogo de futebol, jogo valendo pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Então, entrada gratuita, 5h30, Chapecoense contra o Sport Recife na Arena Condá. E amanhã falaremos sobre o Sub-20, que decidiu primeira partida da final do Campeonato Catarinense, que foi ontem, ganhou por 2-1. Amanhã a gente vai mostrar do Tubarão, vamos repercutir a vitória do Sub-20 também.